Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras jornalistas, senhores assessores e funcionários, muito bom dia. Senhora Engenheira Karina Oliveira, bom dia também para si. Senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Temos uma agenda extensa. O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, como sabem, é a audição da Senhora Engenheira Karina Oliveira, enquanto indigitada para vogal da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Julgo que podemos começar os nossos trabalhos de imediato. A Senhora Engenheira já me informou que tenho uma declaração inicial para ser feita e, portanto, é por aí mesmo que vamos começar. Está pronta, Senhora Engenheira? Se fizer o favor, então, pode começar, ligar o microfone. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os deputados e as deputadas nesta sala e queria começar pelo início da função para a qual fui indigitada, pelas qualidades da idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional, o exemplo, a formação adequada ao exercício das funções e a adaptação, que foram assim concluídas pela CRESAP, para a mais nova autoridade reguladora em Portugal. Passei um tempo considerável a conhecer e interagir com muitas das partes interessadas neste sistema de mobilidade e dos transportes, nas redes em que os mesmos operam, a rodovia, a ferrovia e a conexão aos portos. Tempo e interações que considero extremamente valiosas na visão que tenho sobre o sistema. Tirei uma licenciatura pré-Bolonha na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no curso de Engenharia Civil, mas o meu percurso profissional não se circunscreveu ao ADN da técnica da engenharia. Beneficiou com a incomparável experiência de legislar e regulamentar, o que fiz aqui nesta mesma casa, a que acresceram os contributos em contextos internacionais, em épocas complexas e numa variedade de grupos profissionais que me enriqueceram também do ponto de vista da sensibilidade económica e social. Cedo percebi que a liderança que acabara por ter em muitos dos processos, pois liderei equipas desde muito jovem, precisava de ser robustecida e por isso das primeiras coisas que fiz após a minha passagem pelo Parlamento foi formar-me em liderança e gestão pela AES Business School e aqui estou. A vida trouxe-me experiências profissionais variadíssimas que só me construíram e melhoraram uma após a outra, alargando horizontes e experienciando as facetas da gestão. Tenho uma forte aptidão para a vida pública, como podem ter observado pelo meu currículo, pela entrega a causas e missões e responsabilidades coletivas. Creio que o parecer da CRESAP é elucidativo, ainda assim, sobre qualquer uma destas etapas que já percorri, disponho-me a prestar esclarecimentos às senhoras e aos senhores deputados. Gostaria agora de enfatizar a ideia que tenho da AMT, da sua função de regulação e da missão conferida. A minha abordagem num cargo como este, como em tantos outros que já exerci, será de evolução no desenvolvimento e não de revolução ou disrupção em termos do papel regulatório com que a autoridade tem vindo a prestar o seu serviço. Em particular, a forte colaboração com todas as partes interessadas do setor tem necessariamente de ter continuidade e estabilidade na abordagem, num trabalho conjunto para respostas integradas. De início, é a minha intenção conhecer a casa, os seus funcionários, procurar trabalhar em equipa e colegialmente, como decorre dos estatutos da Lei Quadro, a refletir sobre o estado da arte, as necessidades mais prementes e a explorar oportunidades para oferecer excelência regulatória e qualidade decisória em tudo o que for feito. Não podem ser tomadas decisões de curto prazo ou efêmeras ou circunstanciais num país que necessita de soluções estruturais. A função de regulação tem regras gerais, o acompanhamento, o funcionamento dos níveis de serviço, dos níveis de mercado, a supervisão do cumprimento de objetivos económicos e financeiros. Em todos estes princípios, quero acrescentar ainda a atuação da boa-fé, da proporcionalidade, da razoabilidade e da necessária atuação. A regulação pública não é gestão pública. Este é um aspecto que gostaria de deixar bem claro. Quem define políticas são os governos e a Assembleia da República, em primeira linha, e com os operadores do setor, elaborando propostas, definindo soluções, fazendo da AMT depois uma análise de viabilidade técnica, da certificação das condições de operação, sobretudo nos aspectos de segurança. Um Estado regulador tem naturalmente uma presença indireta na economia, implicando um dever público de vigilância e garantir o desenvolvimento do setor regulado. Uma atuação prudencial destina-se a assegurar valores de prudência na atuação dos agentes e também de confiança ao público, visando a prevenção de riscos, a solvência e a liquidez das instituições reguladas e, portanto, exercida ex ante. Por último, gostaria de vos falar de futuro. Há uma vaga de inovação tecnológica e modelos empresariais revolucionários que já nos entraram pela vida dentro. São mudanças muito visíveis nos últimos anos, nos novos serviços de mobilidade com soluções digitais, mas também para a infraestrutura física. Já todos percebemos o quão inteligentes estão os nossos veículos e mais limpos. Nas regiões mais pressionadas do ponto de vista ambiental, este desafio torna-se mais premente. Todos almejamos cidades verdes.
Mas não podemos perder de vista as necessidades das zonas de baixa densidade, cujos desafios são completamente diferentes, desde logo a existência ou não de sistemas de transporte. Por certo, o país evoluirá a diversas velocidades, notoriamente no serviço prestado em cidades versus a restante parte do território menos povoada. Há que reduzir estas assimetrias. Estes deveres de desenvolvimento a estes direitos de proteção do meio ambiente são desígnios que importam promover. Estão, aliás, em todas as políticas europeias e mundiais pela aposta num sistema menos dependente de combustíveis poluentes e para a descarbonização. São temas aliados, embora neles se defendam interesses de tipo diverso. A mobilidade acontece no hoje, no dia-a-dia, muitas vezes na emergência e no direito individual de cidadania, em pontos específicos, em regiões específicas, enquanto as medidas de salvaguarda do meio ambiente são mais universais, com metas a 30, 50 anos, por forma a proteger a casa comum e a promover a justiça intergeracional, aquilo que queremos deixar de futuro às gerações. Temos também pela frente o desafio da mobilidade inclusiva, que deriva da qualidade de vida em sociedades que enfrentam o desafio da longevidade, das mudanças demográficas com alterações também nos nossos padrões de comportamento. Estamos no advento de estruturas públicas de regulação de sistemas inteligentes de transportes. É por isso imperativo antever e trabalhar nestas tendências. O relatório Draghi veio trazer para cima da mesa o papel da Europa enquanto mercado hiperregulado e protetor, aparentemente antagónico no desenvolvimento da inovação. Será um tema a acompanhar em permanência por uma autoridade reguladora que deve mesclar e equilibrar estas preocupações. O conhecimento técnico e científico deverá ser aplicado à mobilidade e trará naturalmente novas formas de incorporação de novos paradigmas e ajudará a analisar enquadramentos legais, mas sobretudo a ajudar a escrever os novos, que precisam de regras coerentes, claras e objetivas. Iremos precisar de soluções integradoras, de pedagogia para melhorar, monitorizar e fiscalizar o sistema, bem como de procedimentos adequados de regulação prudencial e comportamental naquilo que forem os investimentos públicos e privados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Disponho-me agora a quaisquer questões que possam ter, pelo menos tentarei esclarecê-las. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira Karina Oliveira. Está feita a intervenção inicial. Vamos iniciar a fase de perguntas. Começa o Partido Socialista. É o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, presumo, porque está a pegar o microfone e o Sr. Deputado tem 6 minutos para o efeito. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Dar os parabéns à Engenheira Karina pela indigitação e dizer que realmente a terceira é de vez, pelo menos desta vez acertaram, porque tivemos aqui uma intervenção inicial de alguém que tem algum pensamento para a mobilidade em Portugal e aquilo que vimos até agora não foi bem isso. E eu percebo porquê, até porque os deputados estão aqui para fazer perguntas, para questionar, e se o deputado tiver conhecimento nessa área ainda melhor, porque é mesmo isso, o objetivo é que as perguntas sejam úteis para o cidadão e também para a decisão. E aquilo que vimos nas primeiras audições, por exemplo, a primeira audição em que o PSD tentou condicionar-me pelo facto de eu ter trabalhado na ferrovia, quando o PSD não se pergunta a ele próprio porque é que tem um ex-bastonário da Ordem dos Médicos que condicionou toda a ação do governo anterior, por exemplo, na contratação e no lançamento de novos cursos, que faz combate político ao PS todos os dias. Posso continuar? Posso continuar? Faz combate político todos os dias ao PS, quando ele próprio tentou condicionar a ação do governo socialista. Mas eu percebo porque é que o PSD estava chateado. Vi pelos jornais que a primeira vogal tinha uma qualidade, era esposa de um camarada, de um companheiro de partido, e por isso é que foi selecionada, porque ela foi incapaz de responder a qualquer uma das perguntas. E até achei estranho o deputado João Bali Azevedo citar-me, mas não citar as perguntas e aquilo que ela não respondeu. E também dizer-lhe que não há mal nenhum em ser ex-deputada, ao contrário do que o PSD fez anteriormente, quando um ex-deputado foi selecionado por uma das autoridades, o PSD aquilo que fez foi votar contra. Depois, uma das grandes missões é assegurar um sistema de mobilidade de forma eficiente, sustentável, justo e garantir a mobilidade para todos. Uma das funções da regulação é garantir o cumprimento das leis aplicáveis aos setores dos transportes e mobilidade. Conhece o setor? Eu pergunto-lhe, é uma das perguntas que lhe faço, se nos últimos anos sentiu da parte da autoridade, da parte do Governo, alguma limitação à entrada de novos operadores em Portugal. É porque o PSD tenta lançar essa suspeição durante vários anos, ainda agora recentemente tentou lançar essa suspeição,
Aquilo que nós sabemos é que há uma limitação física, falta de canais disponíveis para a entrada de novos operadores. E por isso é difícil um novo operador entrar no sistema ferroviário, por exemplo, porque não havendo canais, e os canais que estão disponíveis estão a horas que possivelmente os passageiros não irão comprar o bilhete, criava problemas até financeiros ao operador. Depois pergunto-lhe, com certeza conhece o sistema ferroviário europeu, principalmente de alta velocidade. Há uma frase do ex-ministro, que é muitas vezes citada aqui pelo deputado João Bali Azevedo, que diz que era o que faltava que a CP não pudesse operar em Portugal na alta velocidade. Eu pergunto-lhe se conhece... Sim, com o operador público. Eu pergunto-lhe se conhece algum país europeu em que o operador público não seja maioritário. Pergunto-lhe se conhece isso e o que é que acha? Por exemplo, o Sr. Ministro, numa das suas primeiras intervenções... Claro que quer, claro que quer. Eu posso continuar? Eu compreendo que o Sr. Deputado João Bali Azevedo tenha dificuldade em estudar o setor, lê umas gordas, diz umas asneiras, depois a malta vai abanando a cabeça com ele. Eu pergunto-lhe se conhece algum país em que o operador incumbente não é maioritário e pergunto-lhe se concorda que o Governo possa limitar a compra de comboios, se acha que o Governo deve deixar a CP ou o operador público cumprir o seu business plan, se em caso de condicionamento do número de comboios o preço do bilhete pode aumentar, os passageiros podem pagar mais pelo bilhete, uma vez que a oferta será reduzida, porque há riscos de não entrar mais operadores, porque, por exemplo, o operador Renfe tem problemas em Espanha, tem falta de comboios e vai ser difícil operar cá enquanto não resolver os problemas no seu país. Depois... Quer vir para aqui? Quer vir para cá? Não vamos dar monopólio, vamos deixar as pessoas operar de forma livre. Essa é a grande dificuldade que você tem dificuldade em perceber. Depois... é que eu não conheço uma ideia do senhor para a ferrovia. Sr. Presidente, eu vou parar. Sr. Deputado, o tempo está a contar. Agora vou fazer uma pausa. Sr. Deputado, eu não vou fazer considerações sobre aquilo que o Sr. Deputado vai dizendo, que não tem que fazer. Mas acredito que tinha muito por dizer. Agora, quem dirige os trabalhos aqui, até mais ver, sou eu. No futuro pode ser outra pessoa, não faço a minha ideia, no passado também já for. Até pode ser o Sr. Deputado, mas neste momento estou aqui e o Sr. Deputado está aí. E, portanto, se eu não interrompi, é porque entendi que, apesar de tudo, ainda havia condições para o Sr. Deputado continuar. O Sr. Deputado entende que não tem condições, é a mim que tem que se referir, como o fez, mas eu parece-me que ainda tinha. Eu não posso estar, sim, parece-me, cabe-me a mim parecer, assim parece-lhe uma coisa, a mim parece-me outra. É natural que assim seja. Eu não posso estar a interromper continuamente os trabalhos, porque isso quebra a própria utilidade da sua própria intervenção, como acontece muitas vezes em que eu estou muitas vezes a interromper. Isso prejudica as intervenções dos seus deputados, inclusive é de si, Sr. Deputado. O Sr. Deputado agora tem menos tempo e vai ter que retomar o raciocínio. Acredito que se eu não interrompi é porque avaliei que ainda havia condições para continuar. E quando avalio que não há, interrompo. Portanto, Sr. Deputado, se quiser fazer o favor de continuar a colocar as suas questões ou as suas considerações, é livre de o fazer, dentro do tempo que ainda tem disponível. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos ouvir então o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor. Não sei se devo conhecimento, há um ranking dos operadores ferroviários. Portugal não está na cauda, mas está numa posição inferior, o operador público. E um dos problemas mais graves para estar nesta posição tem a ver com os atrasos, com o tempo, com a fiabilidade das operações. Conhecendo o setor, sabe que 90% desses atrasos são problemas ligados à infraestrutura. Aquilo que nós vemos é que todos os operadores que estão na frente, no topo, têm as infraestruturas junto do operador. Trenitalia, SBB, OBB, CNCB. Eu pergunto-lhe se, na sua opinião, nós devemos estudar um novo modelo para o setor. Não, é um facto. É um facto. E pergunto-lhe
pergunto-lhe por fim, a ex-secretária de Estado, para acabar, a ex-secretária de Estado, quando saiu da CP, recebeu 80 mil euros para ir para o AMT. Eu pergunto-lhe se ainda continua a ser quadro da IP, das Infraestruturas de Portugal, e pergunto-lhe se recebeu alguma indenização para sair das infraestruturas, caso tenha saído, Okay. e pergunto-lhe se não há nenhuma incompatibilidade, uma vez que é quadro das Infraestruturas de Portugal. Sr. Deputado, penso que a questão das incompatibilidades está resolvida no parecer da CRESAP, senão não estaríamos aqui. Mas quanto às outras questões, a Sra. Engenheira, então, agora dispõe de 6 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, peço desculpa. O Sr. Deputado está num crescendo nas últimas reuniões. Mas isso é um problema seu, não tem nada a ver comigo. Agora, relativamente à condução dos trabalhos, é mesmo comigo. E, portanto, Sr. Deputado, há um desafio que nós todos temos que procurar cumprir, que é manter os trabalhos com um mínimo de urbanidade. E, portanto, o Sr. Deputado vai ter que se manter nesse registro. Não sabe exatamente o que eu quero dizer com isto. Não vou reproduzir o tipo de à-partes que o Sr. Deputado está a fazer, percebe? Portanto, vamos manter a discussão como deve ser, com o mínimo de urbanidade. Porque é isso que nos exigem, é isso que esta função, este mandato nos obriga. O Sr. Deputado, quando quiser fazer alguma avaliação daquilo que eu faço a conduzir os trabalhos, liga o microfone e faz. Está completamente... Não, agora não faz, que eu não lhe dou a palavra. Não, porque eu estou a falar neste momento, o Sr. Deputado não tem a palavra. A seguir pode pedir a palavra, se entender. E podemos continuar o tempo que os senhores entenderem, eles comprometem os trabalhos da Comissão. Agora, se eu faço um reparo relativamente a uma questão formal que o Sr. Deputado levantou, é porque é uma questão formal, não é uma questão substantiva nem de consideração da minha parte. Ok? O Sr. Deputado Filipe Melo vai contribuir para esta discussão. Imagino que sim. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Sr. Presidente, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu concordei plenamente com o que o Sr. Presidente acabou de dizer, porque isto tem sido um avolumar de situações por parte da bancada do Partido Socialista que, efetivamente, tem vindo a degradar a qualidade do debate nesta Comissão. Nomeadamente, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que interrompe toda a gente, profere alguns impropérios pessoais a vários dos deputados que estão deste lado da bancada. E depois, por ouvir comentários reais, o Sr. Deputado fica muito chateado. Eu recordo que esta Comissão sempre teve a tradição de ser uma comissão com bom ambiente, bom espírito de trabalho. E o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, ultimamente, não tem contribuído para isso. Com todas as desavenças que existem, naturalmente, fruto da posição de cada grupo parlamentar, o Sr. Deputado não pode entrar por determinados caminhos, porque prejudica o ambiente da Comissão. Agora, eu dou um conselho ao Sr. Presidente que possa, eventualmente, até dar 2, 3 minutos ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa para ir apanhar um bocadinho de ar, para beber uma água e que volte mais moderado. Muito obrigado. Vamos continuar então. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa, uma interpelação sobre esta questão que estamos aqui a abordar. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, de forma sucinta, a pergunta que eu fiz sobre as incompatibilidades é válida e o Sr. Presidente não tem de tecer considerações sobre qualquer pergunta que eu faça aqui. É simples. O Sr. Presidente passa a palavra à personalidade e não tem de tecer qualquer tipo de consideração, desde que eu não falte ao respeito a ninguém, não tem que tecer nenhum tipo de consideração. Muito bem, compreendo a sua opinião, Sr. Deputado, aceito-a. Naturalmente que, havendo qualquer questão formal que seja levantada, se eu me sentir em conformidade e com condições para esclarecê-la, continuarei a fazê-lo. Agora vamos ouvir a Sra. Engenheira Karina Oliveira sobre as questões que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa colocou. Faz favor, Sra. Engenheira. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa e posso começar pela última, porque fica já esclarecido. Eu não tenho qualquer vínculo com a IP desde 2017. Portanto, tinha cerca de 40 anos, decidi fazer outras coisas da minha vida e fiz uma rescisão do contrato com a IP. Desde então não tenho qualquer ligação ao setor dos transportes, sob qualquer forma, qualquer vínculo, qualquer prestação de serviços. Portanto, estou perfeitamente livre e independente desse ponto de vista. E, portanto, o currículo penso que espelha isto, não espelha o grau ou a contratação com a qual estaria contratada na IP, mas, portanto, fica desde já esclarecido e, portanto, desse ponto de vista, não tenho qualquer tipo de impedimento. Depois agradeço-lhe os cumprimentos, obviamente, daquilo que foram os seus cumprimentos iniciais e dizer também que trabalhou na ferrovia e, portanto, eu trabalhei na rodovia, sabemos o que é a operação das infraestruturas, sou uma pessoa de terreno, sei perfeitamente aquilo que quis dizer quanto ao conhecimento intrincado do setor, quando está por dentro de qualquer um dos sistemas e, portanto, sendo ex-deputada, obviamente não me sinto limitada, como disse na minha intervenção inicial, tenho perfeita e consciência daquilo que fiz e daquilo que foi o meu trabalho antes no setor e depois disso. Relativamente ao assegurar da eficiência e da justiça no sistema, com a entrada ou não de novos operadores, creio que foi essa uma das segundas perguntas que fez. Nós temos, de facto, uma limitação física no país e, portanto, isto é um facto. Nós só temos uma fronteira terrestre, que é com Espanha, e, portanto, essa limitação é natural. Não é algo que seja impeditiva do que quer que seja, são as condições sobre as quais nós temos que trabalhar no nosso país. Seja na ferrovia, seja na rodovia, obviamente que com a ferrovia temos a questão acrescida de termos que fazer ligações com aquilo que estiver do outro lado da fronteira, seja em termos de bitola, seja em termos de sinalização, seja em termos de sistemas que estejam a operar do ponto de vista ferroviário em Espanha. E, portanto, essa limitação física num país pequeno condiciona-nos também na organização dos trabalhos, como falou dos canais disponíveis. Um comboio não é qualquer coisa que se coloque numa rotunda ou num cruzamento para entrar numa estrada, portanto, não é comparável com o sistema rodoviário e, obviamente, que essa limitação física tem trazido um pouco mais de atraso àquilo que foi entendimento da União Europeia, da liberdade de circulação e liberdade de operação por todos os países. Países do centro da Europa têm muitos operadores para a mesma infraestrutura. Países como Portugal, as coisas tornam-se mais difíceis e, portanto, não é uma questão de é bom ou mau, é uma limitação, são aquilo que são as nossas contingências e não podemos fugir àquilo que são esses factos geográficos do país. Relativamente, não consigo precisar a frase do ex-ministro que falou, mas anotei aqui na pergunta, a questão da CP poder operar a alta velocidade em Portugal, sim ou não, ou se poderia ou não o incumbente público ser maioritário, como é em muitos países da Europa, obviamente, e volto a dizer, a ferrovia tem especificidades que são completamente diferentes da rodovia. Não se compram comboios em stands como os automóveis e eles não se colocam em cima da ferrovia da mesma forma. É natural que em sistemas que já foram monopolistas por toda a Europa, não estamos a falar apenas em Portugal, é natural que o incumbente público parta do ponto de vista de vantagem, porque já tem comboios, já opera, já tem o know-how, já tem a organização de todo o serviço e, portanto, não é nada que esteja fora de poder acontecer, seja a CP, seja qualquer outro operador, desde que cumpra com aquilo que são as necessárias atribuições para um operador ferroviário. E relativamente a isso, tinha aqui alguns números, não trouxe todos. Quando falou de Espanha, fez aqui alguma comparabilidade, estamos 30 anos em regimes de desenvolvimento diferente face à Espanha, não só na ferrovia, mas no caso da ferrovia é uma rede com mais de 4.000 quilómetros de alta velocidade em 15.000 quilómetros de rede ferroviária, a operar mais de 5.000 quilómetros e, portanto, com mais de 2.000 estações. Nós estamos a falar de sistemas incomparáveis relativamente àquilo que nós temos em Portugal. Aquilo que podemos fazer é aprender com os outros, seja do ponto de vista ferroviário, seja do ponto de vista rodoviário, e aprender também connosco. Ou seja, nós temos um regime em que
a escolha do operador ou de quem vai operar em Portugal terá que ser lançado num qualquer regime que, obviamente, não compete à AMT, como deve imaginar, de escolher, ou pelo menos dará parecer sobre as peças de concurso, mas a opção nunca será aquilo que a AMT decidir ou determinar. Como disse na minha intervenção inicial, a gestão pública é diferente da regulação pública. Aquilo que posso dizer é que aprendemos muito ao longo dos anos com aquilo que poderia ser um regime, por exemplo, de parcerias público-privadas a operar em Portugal. Recordo que aqui nesta mesma casa, durante muitos anos, foram tidas audições sobre aquilo que foram os PPP, foram ouvidas centenas de personalidades e o regime foi sendo aperfeiçoado. Recordo aquilo que está na lei, num preâmbulo sobre o decreto-lei que disciplina a intervenção do Estado na definição, concessão, preparação, concurso, adjudicação, alteração ou fiscalização ou acompanhamento das parcerias, em que no preâmbulo diz esta expressão que eu gostaria de enfatizar, a experiência adquirida. E, portanto, já não estamos na mesma fase ou no mesmo estádio de evolução que estaríamos há uns anos, já aprendemos bastante com os erros do passado e aprendemos também com aquilo que possa ser a experiência internacional, apesar de, como disse e concordo, temos uma situação física que nos impele a ter apenas uma fronteira, que é com Espanha. Tudo o que sejam as tarefas de acompanhamento, a tarifação, as decisões suscetíveis de gerar encargos ou não, tudo aquilo que possa ser a bilhética e de que forma, quem vem ou quem não vem, acho que tem que ser tido em conta exatamente aquilo que o regime legal irá contemplar. Análises de custo-benefício, elaboração de matrizes de risco e de partilha, identificação da tipologia desses riscos, do que é que cada um dos parceiros está disposto a fazer sempre que se prepare qualquer um destes processos. E, portanto, todo este acompanhamento e esta concepção do modelo serão tidos em conta, obviamente, naquilo que for decidido para a operação na alta velocidade. Uma última nota, se o Sr. Presidente me permitir. Ainda temos mais oportunidade sobre a regularidade e pontualidade, mas... sim, para dar a oportunidade aos outros grupos parlamentares também para colocarem questões e depois terá a oportunidade também de voltar a essa temática, se assim o entender, além de que no final também fará o fecho para responder a questões que ainda restem e tirar conclusões que entenda. Agora sim, é a oportunidade do Grupo Parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Marco Claudino. Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar a engenheira Carina Oliveira e também felicitá-la pela indigitação que teve lugar. Eu, como nota apenas introdutória, eu creio que quer a intervenção inicial que revelou, como foi reconhecido pelo Partido Socialista, pelo deputado José Carlos Barbosa, um conhecimento aprofundado sobre a área... Desculpe, aproxime mais o microfone, por favor. Sobre a área em que está aqui a ser pronunciada e que está aqui a prestar esclarecimentos, porque falou da ferrovia, falou do transporte rodoviário, falou de todo o transporte que está associado à Autoridade de Mobilidade e Transporte, porque, de alguma forma, aquilo que nós ouvimos há pouco da intervenção do deputado José Carlos Barbosa é que parecia que estávamos a falar da AMT-F, que é a Autoridade de Mobilidade de Transportes Ferroviários, mas não, estamos mesmo a falar da Autoridade de Transportes de Mobilidade de todos os transportes e, portanto, acho que é particularmente relevante ter mostrado todo conhecimento geral sobre a mobilidade e os transportes. E queria também, como nota, dizer que ficámos surpreendidos e ficámos a saber que há uma versão do Partido Socialista que pretende voltar a um modelo de concentração das infraestruturas com os operadores. Havemos no futuro perceber se é uma corrente maioritária ou se é uma mera corrente de ar passageira que aqui passou nesta comissão de Economia. Mas voltando aqui ao nosso tema e ao currículo da engenheira Carina Oliveira, ele foi muito bem avaliado pela CRESAP, teve mais em todos os componentes de perfil para liderar, de liderança e de gestão, sendo que há uma nota que eu queria sublinhar, que disse há pouco que é importante também voltar a frisar, é que nós estamos a falar de regulação e não de gestão pública, e isso é particularmente relevante. E queria também fazer-lhe algumas questões, designadamente sobre matérias que aqui fez inicialmente, designadamente a parte dos territórios de maior densidade, que têm problemas ambientais que
por via do excesso de tráfego e as questões relativas ao interior e à dificuldade de acesso de transporte. Foram, entretanto, já nesta casa e já nesta legislatura, implementadas algumas medidas com o fundamento de resposta a uma e outra situação. Uma, por parte da coligação Partido Socialista e Chega, na questão das scouts, e queria perguntar-lhe se corrobora a posição da Presidente da AMT, que é contrária a qualquer isenção casuística de portagens em determinadas autoestradas, ao contrário de uma visão geral no país de poder reduzir de forma geral as portagens no país. A Sra. Presidente da AMT disse aqui que era contrária não só à AMT, mas também pessoalmente, a intervenções casuísticas não fundamentadas e que não têm a ver seguramente com aquilo que é a proteção quer do ambiente, quer do transporte público. A segunda situação, para dar resposta a uma outra matéria que a engenheira Carina aqui nos trouxe, que tem a ver com os territórios de maior densidade, tem a ver com o passe ferroviário verde. Tivemos já notícia que já teve 50 mil subscritores, que é algo que eu creio que é de assinalar, e queria também tentar perceber se nessa matéria, mas também em outras do passado, obviamente com o Governo do Partido Socialista e das câmaras municipais, que quando criaram o PARTE, são modelos benignos, no sentido de podermos ter aqui nestes territórios a possibilidade da população poder fazer uma transferência dos veículos e dos modos de transporte. Outras matérias que queria questionar têm a ver com também uma referência que fez do relatório Draghi e do equilíbrio entre o excesso de regulação no sentido de poder estar a constranger a inovação. E gostaria também que pudesse, de alguma forma, desenvolver essa sua afirmação. Esse relatório que é particularmente impactante em várias matérias na União Europeia e da economia, e aquilo que nos poderá também aqui desenvolver em termos de sua visão para a regulação equilibrada, como aqui fez referência. Disse, se puder também aqui só referir, que na sua autoavaliação na CRESAP disse que gostaria de introduzir aspectos inovadores na relação com as entidades reguladas e com o público, potenciando inclusive os projetos já iniciados da entidade que se encontram no site da mesma, mas alargando esta base de pedagogia, de formação e de informação a programas de prevenção e atuação em matérias de organização, funcionamento e procedimentos. E queria questionar-lhe sobre alguns exemplos de ideias que têm para estes aspectos inovadores. Uma última questão também, partindo do relatório da CRESAP, da autoavaliação que a engenheira Carina Oliveira fez, em que refere que a forma de prestação de contas não tem de ser, nem deve ser, necessariamente apenas contabilística, mas com base em indicadores substantivos e qualitativos mais informativos, mais simples e com conteúdo mais perceptível. Diria também que compete ao regulador conseguir manter indicadores comparativos com outros países europeus e mundiais naquilo que diz respeito a novas áreas de transporte que estão a surgir na sociedade, com as necessárias áreas de negócio e implicação social e económica. Perguntava-lhe se nos pode dar exemplos de indicadores que considera introduzir ou que sente que não existem ou estão a falhar em captar informação em novas áreas de transporte. É só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino, para responder a Sra. Engenheira Carina Oliveira. Obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser um pouco mais sucinta. Muito obrigada, Sr. Deputado, por aquilo que foram as suas palavras iniciais. Quero agradecer-lhe os cumprimentos e dizer-lhe que é com gosto também que partilho daquilo que possa ser o entendimento desta Comissão sobre a partilha de ideias da visão que temos sobre o setor. Não estamos a falar de uma visão única e, portanto, aquilo que lhe posso dar não é apenas uma opinião, são reflexões que podemos fazer aqui em conjunto na Comissão, porque, como disse também na minha intervenção inicial, aquilo que espero e aquilo que se espera do regulador é que tenham entendimentos colegiais e sustentados relativamente àquilo que são as matérias a analisar e também de forma multidisciplinar. Portanto, não obstante de ter um currículo técnico na área da engenharia, na área da gestão, aquilo que lhe posso dizer é que numa equipa como um regulador necessariamente temos que ter a visão jurídica, necessariamente temos que ter as análises técnicas e económicas e, portanto, necessariamente o trabalho em equipa deve ser isso mesmo, multidisciplinar.
Relativamente à apreciação que a CRESAP fez do meu currículo, está espelhada no relatório, portanto, sobre isto nada a dizer. Relativamente àquilo que são os desafios dos territórios, entre aqueles que são os de maior densidade, as grandes cidades, e aquilo que tendencialmente tem acontecido no nosso país é um facto, não é uma opinião. Temos tido a litoralização do país, com a população, além de ser cada vez mais envelhecida, mas presente mais no litoral, versus aquilo que acontece no interior. Não sou alheia àquilo que acontece no interior, venho também do interior do país, ou pelo menos de uma cidade distante e fora destas grandes áreas metropolitanas, e, portanto, sei aquilo que pode ser a diferença entre haver ou não transporte. Não se fala apenas de se a estação está limpa, se o autocarro chega a horas, se é multimodal, se a ferrovia tem mais ou menos uma estação. Nós estamos a falar de grande parte do país não tem sequer acesso a transportes e, portanto, essa é uma preocupação que todos devemos ter nas análises, ou pelo menos naquilo que são os investimentos que temos para analisar. Relativamente à posição que me pede sobre a SCUT, sobre o balanceamento, digamos assim, entre ambiente e transporte, ou se partilha ou não da opinião da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, a Presidente da AMT, tenho de dizer-lhe que eu passei por esta casa, e, portanto, eu passei por esta casa precisamente numa altura em que se discutia a introdução, a existência das SCUT, e que depois se evoluiu para uma discussão pública sobre a gratuitidade das SCUT, e que depois, nas circunstâncias em que o país atravessava, se discutia a introdução de portagens das SCUT. E o acordo e o consenso parlamentar que foi preciso haver entre o PS e o PSD para se introduzirem portagens nas SCUT em virtude daquilo que eram as exigências também que o país atravessava em termos de dependência externa económica com a supervisão na altura da Troika. E, portanto, foram sendo sempre passos que foram dados naquilo que eram as condições do país. Acho que ninguém gosta de pagar portagens e, portanto, não pode ser essa a opinião que esperaria obter de mim, mas também, como disse, daquilo que é a experiência adquirida que o país tem, sempre que se mexe num contrato com o Estado, contratos desta natureza, unilateralmente, as coisas não correm bem para o erário público. E, portanto, a ponderação deve merecer que se olhem para estes contratos, não apenas do ponto de vista da justiça social, obviamente que é sempre muita e grande, para os territórios que necessariamente necessitam e que implicam com a vida e com a mobilidade desses territórios no interior, mas tudo o que sejam tomada de posições mais casuísticas, sem o necessário controle e articulação daquilo que são os contratos em vigor, necessariamente tem corrido mal. E, portanto, eu acho que essa ponderação é qualquer coisa, é um fator que deve merecer a responsabilidade de todos nós, e não apenas de uma autoridade reguladora, como deve imaginar, mas se tem os contratos de concessão para considerar sobre aquilo que possam ser equilíbrios financeiros, sobre aquilo que possam ser opções de gestão, obviamente que essas considerações são vistas nesse prisma e nessa perspectiva. E, como disse, não está em causa a questão da justiça social com que se operam serviços de infraestrutura para o interior. Relativamente ao passe ferroviário verde, agora é tudo verde, não é? Portanto, estamos entendidos relativamente àquilo que isto quer dizer, em que a tentativa de trazer mais utilizadores ao sistema ferroviário é muito boa. Estamos a falar de 50 mil novos utilizadores. Se cada um destes utilizadores trouxer o seu transporte individual para a cidade ou para o sistema, portanto, como deve imaginar, obviamente que isto tem implicações sobre o congestionamento também de trânsito das nossas cidades e, portanto, tudo o que seja uma utilização racional do transporte, utilizando o transporte ferroviário, são modelos que são benignos, obviamente, para todo o sistema. E, portanto, acho que sobre esse ponto de vista, o meu único comentário é que mais ferrovia houvesse para operar com muitos utilizadores, porque não podemos esquecer também, toda a gente já andou num comboio, se estiver vazio tem um custo, se estiver cheio tem outro custo e, portanto, não podemos ter comboios vazios para não ter ninguém viajar neles. E creio que a sua última pergunta colocava aqui em contraponto a regulação e inovação, daquilo que
foi também o relatório Draghi. É um facto também, e portanto não é uma questão de opinião. A Europa tem uma proteção muito grande sobre aquilo que são os direitos de propriedade intelectual, tem proteção sobre aquilo que são direitos de cidadania, de proteções individuais e, portanto, de proteção social. Obviamente que neste estádio de evolução de proteções, a Europa é um continente hiperregulado e com bastante protecionismo. Nem sempre isto pode ser amigo da inovação. Não queremos uma inovação selvagem, não queremos uma inovação sem regras, não queremos uma inovação que não traga as necessárias salvaguardas ao utilizador e ao cidadão, mas obviamente que a regulação tem que fazer aqui uma mescla entre aquilo que é possível e desejável para o mercado e aquilo que tem que ser necessariamente essa salvaguarda. Perfeitamente entendido, Sr. Engenheiro. Depois respondo no final à última pergunta. Vamos continuar com o mesmo ritmo e com a grelha que temos. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar? O Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas e à Sra. Doutora Carina Oliveira, Sra. Engenheira Carina Oliveira. À terceira, o PSD acertou realmente na indigitação. Tivemos, entretanto, um homem para as sondagens, tivemos uma senhora que fez parte de vários quadros e várias circunstâncias do próprio PSD, e à terceira, o próprio PSD conseguiu trazer-nos uma pessoa que demonstra realmente conhecimento, ou pelo menos tem vindo a ter a sua atividade, quer de conhecimento, quer a nível profissional, associada a esta área dos transportes, o que é bom e que nós ficamos contentes que assim seja e damos-lhe os parabéns pela sua indigitação, porque achamos que realmente tem competências para exercer o cargo. Nesse seguimento, há aqui várias questões e devido ao seu histórico que eu gostaria de ter a sua percepção e a sua análise sobre algumas questões que nos transportam para este âmbito, faça a redundância, dos transportes. Fez parte da ADFERCIT, uma associação que de certa forma é importante pelas suas opiniões associadas ao âmbito dos transportes, algumas ultimamente até tiveram associadas ao âmbito da ferrovia, que nos põem em causa algumas circunstâncias de certas escolhas do âmbito da ferrovia. Na Ordem dos Engenheiros, também fez parte da Ordem dos Engenheiros, algo que também a Ordem dos Engenheiros, também com pareceres, quer seja, e o último parecer que a Ordem dos Engenheiros deu, com sentido de grande missão, tem a ver com a relocalização do aeroporto em Portugal, para a margem sul, mas concretamente eu gostaria de perceber, porque é algo que nos tem sido trazido pelo PSD e que nós, Partido Chega, concordamos que assim deve ser feito, que é o alargarmos o âmbito ferroviário a nível de concessão também ao setor privado. Não podemos descurar, como é óbvio, aquilo que a CP tem vindo a fazer e o seu trabalho, e melhorar também as suas condições de trabalho, mas também lhe gostaria de colocar a questão de qual é o seu entendimento sobre trazermos empresas privadas, como em outros países da Europa temos, para fazer também, tanto seja o transporte de passageiros, como também o âmbito que muitas vezes nós esquecemos aqui, é algo importante e acho que Portugal deveria realmente pensar cada vez mais nesta situação, o âmbito das cargas, porque estamos num posicionamento da Europa extremamente estratégico e realmente ninguém pensa, nem ninguém quer saber como é que nós fazemos realmente o transporte de cargas, principalmente quando temos diretivas da Comunidade Europeia, das tais descarbonizações, algo que refere também na sua análise feita do currículo para esta indigitação, em que coloca estas questões associadas. No âmbito das concessões de autoestradas, há aqui um ponto que eu gostaria de referir. A SCUT, em si, inicialmente o nome SCUT diz-nos sem custos para o utilizador. Foi assim que isto foi criado. É lógico que, entretanto, nós percebemos perfeitamente que o Partido Socialista trouxe-nos uma bancarrota
e à custa dessa bancarrota que o Partido Socialista nos trouxe, mais uma. Nós tivemos que realmente imputar custos às pessoas para conseguirmos sustentar o Estado português e conseguirmos sustentar também outras questões que estão associadas àquilo que o Partido Socialista é perito, que é darmos subsídios a todos e mais alguns. Exatamente. Depois, exato, queremos crescer o país, queremos, mas para crescermos o país temos que saber como devemos crescer o país. Já tinha saudades. Por outro lado, eu gostaria de lhe fazer a questão que é o âmbito que nós temos tido associado a este âmbito, este ponto da retirada das portagens das autoestradas. O Sr. Deputado Marco Aldino fala, e acho que fala à boca cheia, peço desculpa pela expressão, porque está numa área que é o Oeste. O Oeste tem vários transportes públicos, é servido com vários transportes públicos. Eu gostaria que você me dissesse isso. Por exemplo, quem está em Viana, que neste momento não há transportes públicos a fazer o devido serviço, que me dissesse na Guarda ou na Covilhã que não têm transportes públicos devidamente e não têm estradas em condições para se deslocarem, e por isso nós precisamos de realmente retirar os custos nas escutas para que as pessoas seja feita a verdadeira coesão territorial e que as pessoas tenham condições para ser transportadas. Depois eu gostaria de colocar, por último, aqui um ponto que está associado à travessia do Tejo. Temos tido ultimamente desde há algum tempo que foram instalados os barcos a baterias elétricas, em que estes barcos são sustentados por geradores a gasóleo e que realmente está aqui algo que só os iluminados da circunstância que fazem as coisas andar, sem antes pensarem como é que isto deveria estar a ser feito, o posto dos carregamentos, que acho que devia ser o ponto inicial. Eu gostaria de perceber desse enquadramento o que é que nos pode aportar. E algo que é extremamente importante, cada vez temos mais queixas nos transportes. O que é que pode ser feito diferente no âmbito da mobilidade para diminuirmos o âmbito das queixas nos transportes pelos utilizadores? Muito obrigado. Certo, Sr. Deputado, muito obrigado por responder. A Sra. Engenheira Carina Oliveira. Muito obrigada, Faz favor, Sra. Engenheira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Carlos Barbosa do Partido Chega e agradeço obviamente as suas palavras e quero começar pela sua primeira pergunta, daquilo que é o conhecimento do que participei na ADFERCIT, naquilo que são os posicionamentos da Ordem dos Engenheiros e, portanto, todas essas considerações para lhe dizer que é importante que as associações que têm presença no setor e conhecimento no setor se pronunciem sobre a vida pública do país naquilo que é o seu conhecimento técnico. Nós podemos, enquanto cidadãos, achar coisas, mas acho que o país também está farto de achismos. Aquilo que é o conhecimento sustentado pela técnica, pelo estudo, pelo meio académico também e pelo meio industrial, é importante que seja tido em conta naquilo que é a opinião trazida à pública, à sociedade e naquilo que depois sejam também as decisões públicas dos incumbentes públicos. E, portanto, desse ponto de vista, seja organizações como a ADFERCIT, seja a Ordem dos Engenheiros, quaisquer outras que tenham a defesa do setor ou a defesa da técnica, são importantes que tenham opiniões que sejam tidas em conta, como disse. Relativamente ao alargamento do âmbito ferroviário ao privado, creio que quando respondi ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa do Partido Socialista, e penso que fiz também essa observação ao Sr. Deputado do PSD, dito de outra forma, posso explicar que eu acho que ninguém nesta casa, seja qualquer um dos deputados que aqui está, seja outros, tem questões de princípio contra o facto de um serviço poder ser público ou privado. Aquilo que nós podemos dizer é que é importante que o serviço seja prestado com regularidade, com níveis de serviço, com condições de operabilidade e sem prejuízo para nenhuma das partes, seja para o incumbente público, seja para o incumbente privado. E, portanto, aquilo que o modelo vier a determinar de operação tem que ser de, primeiro, critérios, regras. As melhores condições para que esses critérios e essas regras sejam cumpridos
seja o incumbente público ou privado, e, portanto, é esse o modelo que terá que ser analisado e chegado a entendimento. E, portanto, não lhe consigo dar uma resposta se gosto mais do público ou do privado, mas acho que também como cidadã e como qualquer um de vocês aqui, aquilo que gostamos de qualquer serviço de transportes é que ele seja confiável, confortável, que tenha serviço, que tenha acessos, que tenha possibilidade de descontos em quantidade, por exemplo, que tenha uma série de condições através das quais qualquer cidadão se mova ou se sinta impelido a utilizar esse tipo de serviço. E, portanto, isto são princípios que também são válidos para a ferrovia ou para a rodovia. No caso da ferrovia, como disse também, temos que ter em conta aquilo que é uma posição periférica do nosso país. É um facto. Nós temos apenas uma fronteira terrestre, que é com Espanha, e os comboios não são como os carros, como os veículos, e, portanto, nós não podemos trazer um comboio a operar na nossa rede exatamente da mesma forma que um veículo se coloca numa estrada. Tem especificidades e, portanto, essas especificidades levam-nos a ter em conta fatores como a complexidade técnica também que estão a montante da decisão sobre a operação na infraestrutura. Falou e bem, e quero-lhe agradecer por ter trazido a nota sobre as mercadorias. Aliás, já o disse no passado, pelo meu currículo também viram que já expressei em vários artigos de opinião também pensamento sobre a área dos transportes. Portugal poderia ser líder nas mercadorias. Nós estamos a falar de um país periférico, tem essa vantagem. Se nós não temos vantagens em ser periféricos para algumas coisas, para outras temos. Portanto, podemos ser essa tal porta de entrada das mercadorias. Temos fantástico Porto de Sines, que faz um trabalho de transshipment notável e, portanto, tudo aquilo que seja a possibilidade de captar mais a operação de mercadorias para as trazer para a Europa, em melhores condições, portanto, tanto melhor. Obviamente que sejam empresas privadas ou públicas, mas que operem e que tragam serviço acrescido às mercadorias, obviamente que são desígnios que devemos abraçar. Relativamente às concessões de autoestradas, o nome da SCUT é o que é, portanto isto é um facto histórico. Queria recordar aqui alguns números sobre a rede rodoviária em exploração no nosso país. Nós temos 14.313 quilómetros de estradas de infraestrutura rodoviária no país, das quais 2.588 quilómetros pertença de concessões a privados naquilo que é a sua operação, manutenção e conservação. O incumbente público, a Infraestruturas de Portugal, tem 11.725 quilómetros, das quais, ainda assim, 854 quilómetros são de 7 subconcessões. Na altura, quando passei por esta casa, quando estive na Comissão de Inquérito, eu até dizia que era quase um número cabalístico. 7 concessões, 7 SCUTs, 7 subconcessões. 7, 7, 7. Mas a verdade é que está dividida desta forma e, portanto, são estes contratos que temos em cima da mesa e que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Portanto, nada aconteceu hoje, as coisas têm uma circunstância e têm uma história. Exatamente por isso lhe disse que o país foi evoluindo naquilo que eram os modelos com que aprendeu também e que tinha a operar em Portugal, desenvolveu também normativos técnicos, desenvolveu também a regulação do sistema, que não existia na altura quando esses concursos foram lançados em regime de não haver portagem, mas havendo ou não portagem, há sempre um pagamento e há sempre um custo inerente, seja por via da portagem, seja por via do pagamento que o Estado depois faz ao concessionário, que, como sabe, vem dos impostos cobrados, não apenas do orçamento do Estado, mas também através da contribuição de serviço rodoviário, que todas as pessoas que colocam combustível no seu veículo, uma parte desse imposto vai para a contribuição de serviço rodoviário. Portanto, é só uma questão de saber o que é que chama ao pagamento, mas seja de uma forma ou de outra, há sempre um pagamento associado para a utilização da infraestrutura e, portanto, aquilo que tenho a dizer é que qualquer infraestrutura que ligue o litoral ao interior promove coesão territorial. Os contratos que temos em cima da mesa podem não ser os desejáveis, mas têm uma história, têm uma circunstância, chegámos até aqui com eles desta forma e, portanto, aquilo que o regulador, ou pelo menos na opinião que tenho da visão do regulador, o que tem que fazer é, com o que temos, o que é que fazemos. E nisso, volto àquilo que disse há pouco numa resposta. Qualquer alteração unilateral, circunstancial ou casuística destes contratos, que são de uma enorme complexidade jurídica e económica,
tem ou pode trazer sempre consequências mais negativas ao erário público. E, portanto, uma coisa é o serviço que opera a coesão territorial, e bem, mais ligações tivéssemos, como lhe disse, venho de uma cidade onde a diferença é haver ou não infraestrutura, haver ou não transporte público e, portanto, mais existam, com melhores condições, e outra coisa é aquilo em que os contratos nos levam e que nos obrigam a fazer. E, portanto, depois tenho mais uma pergunta que na última ronda Depois, na conclusão, se entender, e, portanto, está respondido. Senhores deputados, tem uma inscrição para a segunda ronda do Partido Socialista, mais inscrições para a segunda ronda. Estamos todos inscritos. É isso. Portanto, vamos iniciar a segunda ronda. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, dispõe de 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, eu percebi na sua intervenção que está ligeiramente preocupada com as concessionárias. Nós no PS estamos mais preocupados com as pessoas e aquilo que o PSD poupa no IRC dá bem para pagar este valor. Mas vamos falar de promover a concorrência, é uma das missões, promover a concorrência leal entre os operadores. E vamos falar do passe nacional. Os operadores rodoviários queixam-se de concorrência desleal. O mercado está liberalizado e queixam-se de concorrência desleal entre o passe ferroviário e aquilo que é a operação, por exemplo, Porto de Lisboa rodoviária, as rodoviárias que operam, a Flixbus, a rodoviária a Rede Expressos, e queixam-se dessa concorrência. Eu pergunto-lhe se concorda com eles, se há concorrência desleal ou não. E depois pergunto-lhe quanto é que realmente vai custar ao país o passe nacional. O Governo afirma, engana as pessoas até, que o passe só custará 19 milhões de euros, que há um mecanismo de compensação de 19 milhões de euros, mas nós sabemos que no contrato de obrigações de serviço público da CP está uma linha que está previsto o Estado compensar a CP pelas perdas. Aconteceu isso durante o Covid e irá acontecer isso devido ao passe ferroviário nacional, porque esta gratuidade no Intercidades irá provocar perdas no serviço de longo curso da CP, e isso terá de ser compensado de acordo com o mecanismo de compensação de obrigações de serviço público. Por isso, tenho uma ideia de quanto é que isto custará ao país. Depois, supervisão e fiscalização. É devido a EMT a fiscalizar, mas aquilo que vemos, por exemplo, há muitas queixas dos passageiros em que, por exemplo, a Flixbus fecha todas as casas de banho dos seus autocarros. Pergunto-lhe se sabe se a AMT alguma vez fez alguma medida de fiscalização. Outra coisa que acontece junto aos terminais é que todas as operadoras rodoviárias estacionam os autocarros nas rotundas para não pagar a taxa de estacionamento. Sabe muito bem que nos comboios a taxa de estacionamento é paga, é cobrada, e se acha aceitável que, por exemplo, na rotunda junto ao terminal do Porto estejam estacionados todos os autocarros para não pagar estacionamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a engenheira Carina, agradecer pelos esclarecimentos que nos prestou aqui hoje e dizer aqui 2 notas que me parecem desde logo importantes. Primeiro, que o Partido Socialista é contra o passe ferroviário verde. Está contra porque, acabou de dizer então, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que o Governo engana, a própria CP engana as pessoas, quando foi a própria CP que definiu quais seriam as verbas incluídas, quais seriam as contrapartidas, e ainda por cima sabendo que está previsto que possa existir precisamente essa compensação, à medida que for obviamente avançando o processo, e que, diga-se de passagem, tem sido um enorme sucesso, já com mais de 50 mil assinantes, que, ao contrário do que foi referido aqui anteriormente, cerca de 64% desses assinantes são novos, não são utilizadores antigos, e portanto é um sucesso enorme que esta iniciativa tem tido. É uma iniciativa que está a correr bastante bem, e o Partido Socialista mais uma vez demonstra, enfim, é uma incoerência total, porque uns dias é a favor, outros dias é contra, e como disse ainda há bocado o Sr. Deputado Marco Claudino, hoje estamos a assistir uma passagem de ar diferente, e portanto esta passagem de ar está a criar aqui um microclima que por vezes não traz as conclusões que o Partido Socialista deve ter, porque ainda há pouco também ouvimos falar que o Partido Socialista, afinal de contas, se calhar também quer voltar a ter uma concentração entre o que são a infraestrutura e o operador, e, enfim, isto para nós é estranhíssimo. E portanto, dar-lhe à engenheira Carina 2 notas, que é precisamente, nós somos pela defesa da concorrência, somos pela defesa da CP a atuar num mercado que seja um mercado concorrencial e que seja um mercado que preste precisamente a tónica principal nos níveis de serviço e na capacidade que possa existir de um melhor serviço
a todos os utilizadores e que possa também essa concorrência ser uma concorrência internacional e que a própria CP possa ter presença internacional, porque isso seria, sim, uma projeção importantíssima que nós podíamos ter do nosso país também lá fora. Estes são os nossos desígnios, estes são os desígnios pelos quais nós batalhamos, ao contrário do Partido Socialista, que está preocupado constantemente em linkar um conjunto de questões que, foi como eu disse há pouco, a senhora engenheira depois vai perceber melhor, mas isto depende, obviamente, das correntes da área, depende do dia, e, portanto, queria lhe desejar os maiores sucessos às suas funções e que nós estaremos também aqui nesta Comissão para fiscalizar e acompanhar a própria AMT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado. Segue o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora engenheira Karina Oliveira, vou-lhe fazer a questão que não teve tempo de responder na primeira ronda e, no entretanto, esmiuçar mais um bocado algo que faz todo sentido a AMT aprimorar, porque realmente vocês fazem os estudos, os relatórios sobre as reclamações e é algo perturbador aquilo que tem acontecido no âmbito dos transportes, com o incremento de ano para ano da percentagem de reclamações que existem, quer seja no transporte rodoviário de passageiros, quer seja no ferroviário, em que realmente, por última nota que temos, a nível da ferrovia, a ACP está na cauda da ferrovia europeia no que toca a pontualidade. Olha, e eu, por acaso, das últimas vezes que tenho usado a ferrovia, é difícil chegar a horas ao sítio para onde me quero deslocar. E é uma realidade que por isso é que muitas vezes as pessoas não usam os transportes públicos de forma tão assídua, porque os critérios que existem da pontualidade, principalmente no âmbito da ferrovia, têm sido muito penosos para as pessoas. E por isto lhe pergunto que formas é que nós podemos criar, que métricas é que se podem fazer para que realmente se consiga que as reclamações, claro que elas nunca irão terminar, irá haver novos âmbitos, novas reclamações dos utilizadores. Mas o que é que pode ser feito para nós diminuirmos realmente estas reclamações que têm vindo de ano para ano a crescerem em Portugal? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, são 6 minutos em que poderá aproveitar para responder às questões que faltam. Muito bem. E concluir como entender. Faz favor, Sra. Engenheira. Gostaria de responder a todas as questões e acho que com isso esgoto o meu tempo, não obstante podermos continuar depois a conversa. Relativamente, posso começar aqui pelas questões das reclamações, que tinha vindo também o Sr. Deputado do Partido Socialista a questionar nesta última ronda, sobre aquilo que eram reclamações da rodoviária, o fecho de casas de banho, os estacionamentos na rotunda. Nós, isto são dados que eu fui retirar ao site e é aquilo que está disponível relativamente a esta matéria. Eu estou indigitada, mas ainda não estou em funções e, portanto, não lhe consigo responder a fundo relativamente a isso. Agora, aquilo que é preponderante e que qualquer pessoa pode analisar são, além do número de reclamações, estamos a falar de 8.530 nas estatísticas que nós temos disponíveis publicamente em todos os sites, relativamente às estatísticas de reclamação dos utentes do ponto de vista rodoviário, com a análise aos fatores de descontentamento. E eu acho que isto é que é importante, não apenas pelo número, mas estão tratados, estão analisados o que é que se faz com essas reclamações. Eu acho que é esse o passo seguinte daquilo que poderá ser feito naquilo que são as atribuições, seja de um regulador, seja de outras entidades com autoridades na matéria. A análise dos fatores de descontentamento, no top 3 temos a prestação de serviço com segurança e qualidade, o reembolso por título não usado e o desaparecimento ou furto de bagagem. Portanto, este é o top 3 das principais reclamações dos utentes na área rodoviária. Temos competência regulatória, sim, supervisão, sim, competência sancionatória, em algumas áreas. Como sabem também, houve um quadro de transferências de competências assentes em princípios de subsidiariedade, centralização administrativa e autonomia para áreas comunidades intermunicipais, autarquias, como autoridades de transporte de passageiros, por exemplo. E, portanto, nós estamos a falar de várias entidades que poderão fazer a fiscalização destas matérias, não apenas a AMT.
e tinha aqui como entidades de supervisão e fiscalização nestas questões. Como devem imaginar, não será a AMT fiscalizar se a casa de banho está aberta ou fechada, mas temos o IMT, a ACT, o IS, a GNR, a PSP, a Autoridade Tributária, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, temos também entidades como as próprias câmaras municipais, os organismos de licenciamento como as entidades intermunicipais e, portanto, há uma plenitude muito grande de equipas que se querem também multidisciplinares na atuação ou na fiscalização, que ajudam a trazer regras de concorrência mais justa e equitativa, exatamente para evitar que possam ser percepcionadas como ausência de concorrência ou concorrência desleal relativamente àquilo que uns operadores possam fazer relativamente a outros. Queria também responder às últimas perguntas que tenho aqui dos senhores deputados. O senhor deputado do Chega falou da questão da travessia do Tejo e da descarbonização do setor. Acho que é um desígnio de todos que os barcos possam operar de forma mais limpa e essa forma pode ser diversa, ou seja, aquilo que nós vamos assistir não apenas nos veículos automóveis é que teremos veículos mais inteligentes e com determinadas fontes de energia diferentes daquelas que tivemos até aqui, como era o gasóleo. Pode ser elétrico, pode ser hidrogénio, pode ser a gasóleo verde, pode ser... Há uma plenitude muito grande de soluções de energia que estão em constante evolução. Daí que eu dizia que a técnica e a ciência ainda nos trará surpresas relativamente àquilo que é o mundo conhecido. Mas é um desígnio que a descarbonização do setor tem que acontecer, seja por via da operação ser elétrica ou não. Agora, não há neutralidade, não há zero pegada de ponta a ponta do sistema, seja do ponto de vista da própria constituição das baterias elétricas, seja do ponto de vista da operação, seja do ponto de vista do que é necessário para essa manutenção. A cadeia é grande, não se circunscreve apenas e só àquele momento em que o veículo e, portanto, sobre as vicissitudes ou as circunstâncias propriamente ditas da questão em si, como disse, não conheço o contrato, não conheço as circunstâncias, estou indigitada, não estou em funções e, portanto, provavelmente noutras circunstâncias poderíamos falar. Relativamente às queixas, creio que respondi também àquilo que era requerido, para dizer também que relativamente à caracterização do mercado fluvial, há vários operadores, a AMT tem também no seu site consultável público e, portanto, estou a falar de conhecimento que é acessível a todos, tudo aquilo que são a caracterização das várias entidades, como operam, a tarifação, como é que estão a ser fiscalizadas, qual é o tipo de contrato de prestação de serviços e, portanto, deste ponto de vista também é fácil de perceber o que é que está a ser feito do ponto de vista também do utilizador e da tal queixa que pode ou não ter. Relativamente, queria só fazer esta parte do utilizador ou do contribuinte também é importante. O Sr. Deputado é bastante importante, é muito importante e só fazer um comentário que não consigo deixar de fazer. Quando o Sr. Deputado do Partido Socialista, e eu percebo a forma como o disse, que temos que defender o interesse do contribuinte sempre, e isso passa também por uma boa defesa dos contratos da forma como as concessionárias o possam estar ou não a aplicar. E, portanto, o fim último é sempre e só o contribuinte. Relativamente a uma pergunta que me faltou responder, se não me esqueço, do Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD, sobre aquilo que seriam ideias para melhorar o interface com os operadores ou a prestação de contas mais informativas. Queria apenas dizer que, e é visível no site da AMT, há um observatório que é constituído e engloba cerca de 1.000 milhões de registros, que estão organizados em 2.900 indicadores, 130 tabelas de dimensão, recebe e trata anualmente 2.400 ficheiros e integra mais de 10.000 entidades. Portanto, isto é uma miríade de dados que estão disponíveis e que são dados do ponto de vista
técnico, que são fáceis para quem na área está a olhar para esse tipo de indicadores e que os consegue perceber. Do ponto de vista do utilizador comum, uma infografia que possa ser feita mais explicativa de linguagem não técnica ajudaria bastante. E quando referi isso naquilo que escrevi no parecer da CRESAP, aquilo que digo é que tenho também, por comparação, outros sites de outros reguladores na Europa em que a informação aparece bastante condensada e de uma forma muito acessível ao tal consumidor, ao tal utilizador e contribuinte, e, portanto, esse é um desígnio que nós temos todos também. Transformar esta linguagem técnica de uma forma a que o cidadão acessível a todos. Exatamente. Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Engenheira, só não disse o nome do observatório, julgo eu. Observatório da Mobilidade e dos Transportes. Ok. Está Então, no site entretanto, da própria autoridade e, portanto, Muito foi bem. consultado dessa forma. Estava a falar ali com o Dr. José, entretanto. Senhores deputados, está concluída esta audiência. Sra. Engenheira, cabe ao grupo parlamentar do PSD a elaboração do relatório, coisa que fará, com certeza, de maneira a que na próxima semana, na reunião ordinária de quarta-feira, possamos apreciar o relatório e votá-lo necessariamente, e daremos notícias nessa altura. Parabéns pela audição e muito obrigado pela oportunidade também que os deputados tiveram de colocar questões. Senhores deputados, não vamos interromper porque vamos continuar imediatamente, não há intervalo.